Só na aula passada, a gente falou sobre regressão, né? E ao falar sobre regressão, apresentando o método mínimos quadrados, nós começamos, né, mostrando uma regressão linear simples e depois apresentamos a regressão múltipla, né? Colocamos uma equação desse tipo aqui, né? Veja como é que está essa equação. Tem um coeficiente linear, um parâmetro que não está ligado a nenhuma variável, e depois parâmetros associados a variáveis, né? De tal sorte que a ideia seria, por regressão, investigar a intensidade do efeito dessas variáveis através da estimação desses parâmetros por mínimos quadrados, né? Colocamos essa equação numa forma matricial, né? Ou seja, o vetor y de resposta vai ser igual o vetor x vezes o vetor beta. X seria os níveis das variáveis, né? E beta é o vetor dos parâmetros a serem estimados por mínimos quadrados. E lembra que a matriz X dos níveis das variáveis, a partir da segunda coluna, né, são os níveis das variáveis, x1, x2, pontinho, pontinho, até xp. E a primeira coluna é uma coluna toda de uns. Por que é a coluna toda de uns? Porque quando você multiplica a matriz X para a matriz beta, a primeira coluna vai estar associada com o beta zero, que não tem nenhuma variável a ele, né? E a segunda coluna associada ao beta 1, que está associado à variável x1. Aí vai ter os níveis da variável x1, depois sucessivamente até a variável xp associada ao parâmetro beta p. Então, a primeira coluna da matriz X é uma coluna de uns, né? E a equação, na forma matricial, seria dessa forma aqui, ó. Y é igual a matriz X vezes vetor beta, mais o vetor dos resíduos. O que é o resíduo? Esse aqui é o valor predito, né, por essa equação. Esse aqui é o valor observado, o resíduo é a diferença entre o valor observado e o valor predito. E a forma de estimar os parâmetros por mínimos quadrados, né, equacionando o problema, uma função objetivo é a somatória dos quadrados dos resíduos, né? Se eu resolver a equação, eu chego no beta-chapéu. O que é o beta-chapéu? É o estimador de mínimos quadrados para o vetor beta. Então, é o beta 0 chapéu, é o beta 1 chapéu, até o beta p chapéu. E o beta-chapéu de mínimos quadrados é a transversa da matriz X por ela mesma, ou seja, essa matriz aqui, onde a coluna virou linha, é o X transverso, né? Vezes a própria matriz X, a inversa desse produto. É conhecido como a inversa da matriz X' X. E a inversa da matriz X' X é conhecida como matriz de variância e covariância. Ela tem uma propriedade muito importante na estimação, né? Vezes o vetor, vezes a matriz X', vezes o vetor Y. Então, com esse produto aqui, eu acho o beta-chapéu, o estimador de mínimos quadrados. E aí eu tenho o Y-chapéu, ou seja, o valor predito por esse modelo, por essa equação. E o resíduo é o valor observado menos esse valor predito. Então, guarda isso aqui, né? Esse aqui é a equação onde eu obtenho o estimador de mínimo quadrado numa notação matricial. E essa matriz X', X, a inversa dela, é a matriz de variância e covariância, e ela tem uma propriedade importante, porque ela deve ser uma matriz diagonal se o seu objetivo é associar o parâmetro que você está estimando com a variável a qual ele está relacionado. Ou seja, seria algo equivalente ao que a gente fez lá no cálculo dos efeitos, né? Lembra no cálculo dos efeitos, quando a gente fez um 2AK, né? Quando a gente calculou o efeito de temperatura, efeito de concentração, efeito de catalisador, aquele efeito, aquele resultado do efeito, ele exprime uma quantificação do efeito daquela variável que você está estudando. O parâmetro beta também pode ser entendido da mesma forma.
Só que para isso acontecer, ele tem que ser não correlacionado com os demais parâmetros, ou seja, os valores dos outros parâmetros não podem influenciar o valor dele. E isso só acontece se essa matriz x' for diagonal. Se a x' for diagonal, consequentemente, a inversa dela também será diagonal. E aí, essa equação tem uma propriedade de ortogonalidade, ou seja, os parâmetros eles são não correlacionados entre si, de tal forma que o parâmetro β1 não depende dos outros parâmetros, ele só vai exprimir o efeito da variável x1. O parâmetro β2 não depende dos outros parâmetros, ele só vai exprimir o efeito da variável x2. E assim sucessivamente. Beleza? Isso nós vimos na aula passada, mas eu preciso desse conceito para ver o que a gente vai ver hoje, que é o capítulo. Ou seja, nós vamos associar planejamentos fatoriais com regressão. Então vamos nos localizar na história aí de planejadores de experimentos. Primeira etapa do meu trabalho, eliminação dos erros sistemáticos. Então, tudo que eu estou falando, eu passo do pressuposto que eu já eliminei os erros sistemáticos. A segunda etapa seria um planejamento 2AK. Para quê? Para identificar as variáveis que são significativas, que afetam significativamente a minha resposta. Uma vez identificado as variáveis significativas, a próxima etapa, que a gente vai ver agora, seria obter uma equação que represente a minha resposta em função das variáveis significativas. E eu vou obter essa equação por regressão. E eu espero que o meu planejamento, quando eu associo a regressão a ele, me dá esse resultado aqui, ó, isso que eu acabei de falar para vocês agora. Me dá esse resultado. Quando eu estimar os parâmetros da regressão, eu espero que essa matriz aqui seja diagonal. Para quê? Para que os parâmetros expressem o efeito das variáveis a que eles estão associados. Ou seja, quando eu faço o planejamento e associo a ele a regressão, uma coisa que eu espero é a ortogonalidade. Então, antes de falar de planejamentos que me permitem obter equações de segunda ordem, o que o 2AK não permite, eu quero só falar um pouquinho mais sobre a característica da ortogonalidade. Então, nós vamos dar um passo atrás para depois dar um passo à frente. Qual é o passo atrás que a gente vai dar agora? Eu vou pegar o 2AK que a gente já estudou e vou verificar se ele é ortogonal. Ou seja, se os parâmetros que eu estimo através de um 2AK clássico, eles têm essa propriedade, eles são independentes uns dos outros e eles só expressam o efeito da variável a qual ele está associado. Beleza? Então, olha só, é isso que eu falei para vocês. O meu objetivo nesse capítulo é encontrar uma resposta em função das variáveis que eu identifiquei como significativas, né? Através de um planejamento completo. Tem vários planejamentos, a gente vai ver alguns aqui. Mas vamos dar um passo atrás e vamos falar um pouquinho sobre ortogonalidade de um 2AK, um assunto que a gente já viu. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o 2AK é ortogonal ou não, na sua forma clássica? Ou seja, quando eu estimo os parâmetros do 2AK, eu mantenho essa propriedade de ortogonalidade aqui? Ou seja, a matriz x' é uma matriz diagonal? É isso que eu vou verificar. Tá? Para depois ir para os outros planejamentos e fazer a mesma coisa, verificar a ortogonalidade deles. Porque eu quero isso. Eu quero que os meus parâmetros sejam independentes uns dos outros. Ficou claro o que eu quero fazer, amigos? Tudo bem até aqui? É uma pergunta. Sim. Tá bom. Então vamos para o 2AK. O 2AK, na sua forma clássica, vamos pegar aqui um 2 a terceira. E vamos botar bem literal, bem geral, né? Não um exemplo específico. Então, as minhas variáveis são A, B, C. Se é um 2 a terceira, eu tenho 8 experimentos associados
a 2 níveis cada variável naquela sequência que a gente viu, né? Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um, menos um, mais um, mais um, menos um, menos um, mais um, mais um. E 4 vezes menos um e 4 vezes mais um, né? Esse é o 2 a terceira clássico, né? A combinação dessas 3 variáveis com 2 níveis. E aqui seria a resposta y. Para ficar literal, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma nomenclatura aqui, né, porque eu não tenho um exemplo numérico, só para definir o que seria y. Então o critério que o Box usou, de onde eu tirei isso, é o seguinte, ele associa o y literal ao sinal da variável. Então aqui ninguém tem sinal positivo, então ele ficou menos 1. Aqui ele botou a letra de quem tem sinal positivo. Então, quem tem sinal positivo, quem é mais um é a variável A, aqui é a variável B, aqui é a interação AB, aqui é a variável C, aqui é AC, aqui é BC e aqui é ABC. Só para ficar literal a resposta, mas isso aqui, num problema prático, seria Y, e aqui tem os valores numéricos obtidos em cada uma dessas corridas. Mas como eu não estou pegando nenhum problema numérico, estou fazendo de forma literal, esse foi o critério usado. Ficou claro isso? Que isso aqui é o Y? Beleza. Sim. Então tá aqui a matriz D. O que é a matriz D? É a matriz do planejamento, né? É essa aqui. Tá aqui o vetor Y. Quem é o vetor Y? O vetor das respostas. Tá aqui, ó. De forma literal. Se fosse no problema prático, seriam os números aqui, encontrados em cada uma dessas corridas. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Por favor. Nesse aí, por que que essa coluna Y é a mesma desse experimento, né? Por que que no Uhum. do experimento tá menos 1 e no do Y é positivo? Tira esse menos um aqui, foi um errinho. Que na verdade ninguém tem sinal positivo, né, nessa primeira coluna. Aí no literal ele botou menos um, tá? Aí depois ele tirou esse sinal menos. Como isso é literal? Quem perguntou? Roberta? Viu, Roberta? Isso é literal, quer dizer, é só para você ter uma nomenclatura para expressar aquele resultado. Eu poderia fazer diferente, poderia chamar de Y1, Y2, Y3. Se fosse eu faria isso. Eu só repeti o que o Box fez no livro dele, né? Se fosse eu chamava isso aqui de Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, 6, 7, 8. Quer dizer, não importa a forma como que ele encontrou aqui, o importante é você associar uma coisa na outra. Ele chamou inicialmente de menos 1, depois ele passou para 1. Por que ele fez isso? Eu não sei. Tá? Não sei por que ele tirou esse sinal negativo. Talvez para não ficar, para todos ficarem com sinais positivos, né? Porque no final você vai associar sinais dessas colunas à resposta. Então, para não ficar nenhuma com sinal negativo. Entendeu, Roberto? Mas o importante é que isso aqui expressa um número que você vai ter no seu resultado. Tá bom? Uhum. Então, Entendi. esse 1 significa o quê? Que era menos 1 aqui, ele virou 1, significa o quê? É o resultado da primeira corrida. Que eu poderia ter chamado de Y1. O que significa esse A? É o resultado da segunda corrida, que eu poderia ter chamado de Y2. Se fosse eu faria isso. Tá bom? Mas eu quis respeitar a nomenclatura, porque eu dei os livros como referência para vocês. E se vocês quiserem estudar nos livros, vocês têm um paralelo entre as minhas notas e os livros que eu dei de referência para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, Roberto. Então, olha só, um possível modelo para esse planejamento é esse aqui, né? A resposta, o coeficiente linear e um parâmetro associado a cada uma das variáveis. Beleza. Se eu quero estimar por mínimos quadrados o beta 0, o beta 1, o beta 2 e o beta 3, porque eu só tenho 3 variáveis, ou seja, achar o beta 0 chapéu, o beta 1 chapéu, o beta 2 chapéu, o beta 3 chapéu por mínimos quadrados, né, eu posso fazer isso, né, usando aquilo que a gente viu na aula passada. Né? Eu vou calcular o beta chapéu por aqui, por essa equação de mínimos quadrados. Para isso, se eu quiser fazer em forma matricial como está aqui, eu tenho que montar a matriz X, né, e achar a transposta dela. E
o produto da transposta por ela, a inversa desse produto, vezes a transposta, vezes o vetor y, eu acho o beta chapéu. Então tem que identificar quem é a minha matriz x, quem é meu vetor y e quem é meu vetor beta. Forma matricial. E nós já vimos que na matriz x, quem é a matriz x? É a matriz de planejamento, essa aqui, só que a primeira coluna dela é uma coluna de uns. E o resto é a própria matriz de planejamento. Por que a primeira coluna é uma coluna de uns? Porque eu tenho 4 parâmetros a ser estimados, eu não tenho só 3, né? Eu tenho cada um associado a cada uma das variáveis e o coeficiente linear. Por isso que eu tenho que ter 4 colunas na matriz X. E a primeira coluna é uma coluna de uns, que ela vai estar associada ao beta zero. Beleza, e quem é a transposta dela? Onde a coluna virou linha, né? Essa é a transposta. Se eu multiplicar a matriz transposta pela própria matriz, ou seja, achar x', eu vou achar isso aqui. Que é uma matriz? Estou perguntando, que é uma matriz? Diagonal. Diagonal. Não era o que eu queria? Era o que eu queria. Que bom, né? A inversa dela, né, onde era 8 na diagonal virou 1/8, continua sendo uma matriz diagonal. Ficou faltando um sinalzinho de igual aqui. Que legal. E esse aqui é o vetor y. Se eu multiplicar a transposta por y, né, é aplicar, né, cada coluna a y, né, eu vou encontrar esses resultados. Que é parecido com o que eu fiz lá no cálculo de efeitos, lembra? Num daqueles algoritmos lá, eu pegava a coluna de sinais e aplicava a resposta, lembra disso? Lá no 2AK. É exatamente isso que eu estou fazendo. Eu vou chamar esse produto, aqui, cada linha dessas, de G. Então, esse aqui é G1. O que é G1? É a primeira coluna aplicada às respostas, ou seja, a soma de todo mundo, né? Porque a primeira coluna é a coluna de uns. O que é G2? A segunda coluna aplicada às respostas. Aí é o sinal da segunda coluna associado a cada elemento da resposta. Ou seja, aplicar a coluna de sinais à resposta, eu vou ter o G2, G3 e G4. Aí quem é o vetor beta chapéu? O vetor beta chapéu é a inversa da x', que é a inversa da x', ó, é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal é 1/8. Vezes o vetor x', y. Quem é o vetor x', y? É a coluna, cada coluna de sinais aplicada à resposta. Foi o que a gente fez lá no 2AK. Então, se eu multiplico isso por isso, eu tenho 1/8 vezes a coluna de sinais aplicada à resposta. Então, eu tenho a coluna de sinais aplicada à resposta dividido por 8. Eu fiz até o beta 1, como é que seria? Ó. O que seria o beta 1? Seria menos 1 mais A menos B mais C menos AB mais AC menos BC mais ABC. O que é que eu estou fazendo? Aplicando esses sinais aqui. Separando quem é positivo de negativo, ficou isso aqui, ó. E dividir por 8. Legal, e aí eu acho beta 1. A mesma coisa, eu acho o beta 0. O beta 0 é o quê? É somar todo mundo. Somar todo mundo e dividir por 8. E aí eu vou achando os estimadores de mínimos quadrados. Eu quero que só que você pare, eu botei uma nota aqui, eu quero que você pare e preste atenção aqui comigo. Vamos associar isso com o que a gente fez lá no 2AK. Quando eu calculei os efeitos no 2AK, lembra o efeito de temperatura, naquele exemplo deu 23, o efeito de catalisador, eu acho que deu menos 5, não lembro do resultado, mas lembra como que a gente calculou os efeitos? Eu apliquei a coluna de sinais, era
2 a terceira também. E dividir por quanto? Lembra quanto era o divisor no cálculo do efeito? Do 2AK? Quem lembra? Um 2 a terceira? Eu dividi por quanto? Quem lembra? Ninguém lembra? Será que eu vou ter que voltar lá para mostrar para vocês? Vou fazer isso então. Dividir por quanto? Vou ter 4. aqui para ajudar a lembrar. Por 4. Por que eu dividi por 4? Porque 4 foi o número de vezes que eu passei de um nível para o outro, né? Num 2 a terceira, eu passei 4 vezes do nível mais baixo para o nível mais alto de cada variável. Por isso eu dividi por 4. Então, o que representa esse efeito aqui da temperatura? Representa, em média, o que acontece quando eu passo do nível menor para o nível maior, não é isso? Ó, o nível menor é -1. O nível maior é +1. Do -1 a +1 tem quantas unidades? É uma pergunta. De -1 a +1, quantas unidades tem? Qual a diferença do -1 para o +1? De -1 para 0 eu tenho 1 unidade, de 0 para 1 eu tenho outra unidade, não é? São 2 unidades? Hein, gente? Estão acompanhando o meu raciocínio? Sim, sim. 2 unidades. Então, quando eu passo do nível mais baixo para o nível mais alto, eu estou caminhando 2 unidades. Por isso eu dividi por 4. E aqui, quando eu faço uma análise por regressão, é o efeito de uma unidade. Eu estou quantificando o que significa variar uma unidade. Lá era dividido por 4, porque eu estava variando 2 unidades. Aqui, como eu estou variando uma unidade, é dividido por 8. Estou dividindo pelo dobro. Estão acompanhando? O que isso significa? Quando você pegar um dado de 2AK e fazer um cálculo de regressão e calcular o coeficiente da regressão, ele vai ser a metade do efeito. O efeito vai ser o dobro do coeficiente de regressão. Em outras palavras, você tendo o coeficiente de regressão, você tem um efeito. É só multiplicar por 2. Estão acompanhando o raciocínio, gente? É uma pergunta. Vocês estão Eu estou, entendendo? professor. Sim. Viu que legal? Então, é uma forma também de você calcular os efeitos de um 2AK. Você pode fazer isso também por regressão, para o 2AK. E outra coisa interessante, o que representa o parâmetro beta? Ele tem um significado. Olha. Eu não somei, olha, não era uma coluna de uns que eu apliquei a resposta? E depois eu não dividi pelo número de dados? Então, o beta, o coeficiente linear, ele tem uma representação. Qual é a representação? A média dos dados de y. Olha que legal. Tudo bem, pessoal? Então, assim eu estimo os estimadores beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3, estimadores de mínimos quadrados. Agora, o importante é isso aqui. Ó. Quando eu fiz isso, a minha matriz x' era uma matriz diagonal, a inversa dela também. Portanto, quando eu estou estimando beta 1, beta 2, beta 3, beta 0, esses parâmetros são não correlacionados entre si, porque eu tenho uma matriz de variância e covariância diagonal. Então, por isso, eu posso fazer o que eu estou falando para vocês. Eu posso dizer que o beta 1 representa o efeito de x1, que o beta 2 representa o efeito de x2, que o beta 3 representa o efeito de x3. Ou seja, eu posso associar o parâmetro à intensidade da variação dessa variável sobre a resposta. Olhando os parâmetros de regressão, eu posso dizer qual a resposta que é mais importante ou não. Por causa disso aqui. Tá claro, gente, o que eu acabei de falar? É uma pergunta. Isso é importante. Tá Sim. claro? Em conclusão, o planejamento 2AK
pertencem a uma classe de planejamentos ortogonais, onde a matriz x' é uma matriz diagonal e os parâmetros são não correlacionados entre si. Fantástico. Por isso que quando eu faço um 2AK, posso pegar a regressão, fazer os cálculos, e eu tenho os valores dos efeitos, e eu sei que ele representa o efeito de cada variável a qual o parâmetro está associado a ela. O 2AK está garantido a ortogonalidade. E está garantido a pureza da minha análise do efeito dessas variáveis. Legal. Só que 2AK a gente já tinha visto. Eu só acabei de mostrar para vocês a ortogonalidade do 2AK. E que você pode fazer os cálculos por regressão. Só que o meu objetivo é o seguinte, eu já fiz o 2AK, imagina. Eu já fiz o 2AK. Então eu já tenho as variáveis que são significativas, já joguei fora as que não são, né? Aquelas que não deram um efeito significativo. E vou ficar só com as significativas. Beleza. Só que com a significativa, eu já sei descobrir isso através do 2AK, mas eu quero ir além. Eu não tenho um modelo fenomenológico que represente a minha resposta em função das variáveis significativas, mas eu quero ter um modelo empírico. E eu quero ter uma previsão da minha resposta através desse modelo empírico, dessa equação. E para isso eu preciso de mais níveis do que um 2AK. Porque através de 2 pontos eu só passo uma reta. Meu comportamento pode ser um comportamento não linear da minha resposta em função dessas variáveis. Então eu preciso de planejamentos com mais níveis. E aí, para ter essa equação. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, eu preciso desses planejamentos e eu gostaria que esses planejamentos fossem ortogonais. Para quê? Para que os parâmetros fossem independentes uns dos outros. Beleza, então vamos lá. Eu preciso de planejamento com mais níveis. Vou começar com 3 níveis. Então eu tenho 3AK. Esse K, vou repetir de novo, esse K veio da segunda etapa do meu trabalho. Qual é? Veio do 2AK. Esse K foram aquelas variáveis que foram significativas. É com ela que eu vou caminhar agora para frente. As outras que não foram, já deixei para trás. E aí vou fazer experimentos com essas K variáveis em 3 níveis. Para ter equações de segunda ordem. Equações que, se tiver alguma não linearidade, eu vou identificar. Eu posso ter, por exemplo, uma equação desse tipo aqui. Ó. Isso aqui é a minha resposta. Esse aqui é o parâmetro relacionado a nenhuma variável, ou seja, o coeficiente linear. Aqui um parâmetro associado a cada uma das variáveis, tá vendo? Variável 1, variável 2. Aqui eu posso ter um termo quadrático, que seria o quadrado da variável 1, para representar a não linearidade. Eu posso ter um termo quadrático da variável 2 também. E posso ter uma interação entre a variável 1 e a variável 2. Isso se eu tiver o meu K for 2. Né? Duas variáveis. Duas variáveis a 3 níveis. Eu posso ter uma equação desse jeito. São 3 níveis. Quem seriam os níveis dessas variáveis? Até agora nós vimos 2 níveis. Nós chamamos de -1 e 1, não é? Eu falei para vocês que a distância entre -1 e 1 são de quantas unidades? 2. 2. Então eu vou pegar o outro nível no meio do caminho. Né? Na forma codificada, na forma dimensional, quem seria o meio do caminho entre -1 e 1? Estou perguntando. 0. Certo. Então, os meus 3 níveis seriam -1, 0 e 1. Você percebe que a distância entre -1 e 0 é uma unidade adimensional e a distância entre 0 e 1 é uma unidade adimensional. Isso na forma codificada, na forma dimensional. Mas quando você passa isso para a forma original, tem que ser da mesma forma. Ou seja, a distância entre os 3 níveis tem que estar igualmente espaçada entre si. Então, vamos supor que esse -1 seria... vamos pegar uma temperatura que variando de 160 a 180, aquele exemplo que eu dei para vocês. Se o -1 fosse 160 graus e o +1 for 180 graus, necessariamente, quanto que tem que ser o zero? É uma pergunta.
O menos 1 é 160 graus Celsius. O mais 1 é 180 graus Celsius. Necessariamente 170? 170. Né? Porque tem que ser igualmente espaçado. A distância entre 160 a 170 é 10 graus Celsius. E a distância entre 170 e 180 é 10 graus Celsius. Beleza? Botei até um exemplo para reforçar isso. Eu tenho um exemplo numérico e vou falar um pouquinho sobre equação de codificação também para vocês. Ó, X1 seria a temperatura em graus Celsius. X2 seria a concentração de um determinado reagente em percentagem. Duas variáveis e uma resposta. Qual a resposta? Tempo de reação em segundos. Os níveis que eu quero trabalhar são esses aqui, ó, uma faixa, um range entre 150 a 250 graus Celsius. Se eu quero trabalhar no range entre 150 a 250 graus Celsius, 150 é o menos 1, 250 é o mais 1. O meio, que seria o zero, tem que ser quanto? Igualmente espaçado, né? Então tem que ser 200, porque a distância de 150 a 200 é 50 graus Celsius e a distância de 200 a 250 é 50 graus Celsius. Beleza? Se eu quero trabalhar num range de concentração de 8 a 12%, 8 é o menos 1, 12 é o mais 1, e o zero tem que ser entre os dois, igualmente espaçados. Então a distância de 8 a 10 seria 2, a distância de 10 a 12 seria 2. Então o zero é o 10%. Como é que seria o arranjo desse 3AK? Bom, K não é 2, então é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado são quantos experimentos? 9 experimentos. 9 experimentos a 3 níveis, com duas variáveis. Ou seja, qual é a combinação de duas variáveis com 3 níveis? Ó, uma forma de se fazer é essa aqui. Ó. Primeira variável, você põe inicialmente tudo no nível menos 1, as 3 vezes. Depois 3 vezes no nível central e depois 3 vezes no nível mais 1. A segunda variável você vai intercalando. Ó. Nível mais baixo, central e mais alto. Nível mais baixo, central e mais alto. Nível mais baixo, central e mais alto. Essa combinação são essas duas variáveis em 3 níveis, ou seja, esses 9 experimentos. Tem lugar, tem livro que você vai encontrar invertido aqui. Ó. Faz isso aqui para x1 e faz isso aqui para x2. Não tem problema nenhum, viu? Vai dar no mesmo lugar, chegar no mesmo lugar. Beleza. Então, olha, se eu fiz o planejamento dessa forma, como é que eu relaciono isso à variável original? Ó, aqui, tudo não era no nível mais baixo, menos 1. Em temperatura, que é o nível mais baixo, 150. Então, os 3 primeiros experimentos vão ser feitos a 150 graus. Depois, os 3 próximos, não foi no nível intermediário? Que é o nível intermediário? 200 graus. Os 3 próximos a 200 graus. Depois, os 3 próximos, nível mais alto. Quem é o nível mais alto? 250 graus. Isso para temperatura. Para variável 2, que é a concentração. Aí você vai intercalando, né? Nível mais baixo, intermediário e mais alto. Ó. 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. Bom, esse é o planejamento na escala original e esse é o planejamento na escala codificada. Como é que eu obtenho uma equação que me transforma a matriz na escala original, a matriz na escala codificada? Isso vai me ajudar bastante quando eu tiver planejamentos com mais níveis. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É chamada equação de codificação. Como é que eu obtenho essa equação? Ó, xi relacionado a xi. Né? Xi, nosso exemplo, é x1 e x2, xi é xi1 e xi2, temperatura e concentração. Então vamos lá. Em geral, xi é xi qualquer, menos o xi no nível central, dividido por DI. DI é a diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo. No caso aqui, ó, de temperatura, DI seria 100 graus. Ó. A diferença entre o nível mais alto
250, o nível mais baixo 150, seria 100 graus. Para concentração, o DI seria 4. A diferença entre o nível mais alto de concentração, 12, e o nível mais baixo, 8, seria 4. Dividido por 2. Então, se aqui é 100 graus, 100 dividido por 2 dá 50. Se aqui é 4%, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos transformar isso aqui nas variáveis do exemplo. Ó, x1, que está relacionada à temperatura, é uma temperatura qualquer, menos a temperatura no nível central, 200, dividido pela metade da diferença entre o nível mais alto e mais baixo, 50 graus Celsius. x2, concentração qualquer, menos a concentração no nível central, 10, dividido pela metade da distância entre o nível mais alto e mais baixo, 2. Beleza? Vamos conferir? Eu vou perguntar para você e você vai me responder. Vamos transformar 150 em nível codificado usando a equação da codificação. Vamos lá. 150 menos 200 dá quanto? Menos 50. Menos Menos 50. 50 dividido por 50? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Os 3 aqui, menos 1. Agora vamos pegar esse aqui, ó. 200. 200 menos 200? 0. 0. Dividido por 50, 0. Tá aqui. Os 3 aqui. 250 menos 200? 50. 50 dividido por 50? 1. Mais 1. 1. Pegar a concentração. Equação 2. 8 menos 10? Menos 2. Dividido por 2? Menos 1. 1. 10 menos 10, 0. 12 menos 10, 2. Dividido por 2 mais 1. E vai se repetindo aqui. Então, através dessas equações de codificação, eu transformo a matriz na variável original para a variável codificada. No 3AK, muito simples, não precisava nem de equação. Mas a gente vai ver outros planejamentos daqui a pouco, que essas equações vão ser muito úteis. E na aula que vem nós vamos falar sobre otimização. Aí essas equações vão ser fundamentais. Ok? Mas aprendemos Bom, como é que eu faço Nesse caso, isso. a segunda coluna é a que a gente fez a conta agora, né? E a primeira é o quê? Desculpa, quem está perguntando? Roberta, de novo. Não tem problema, Roberta, não fica tranquila. Eu Tá. gosto que perguntem. Eu só não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Sim, esse aí do canto, eu acho, esse D, codificação, eu acho, né? O do Esse aqui? cantinho de lá. O Esse outro. aqui? Hein? O do outro lado. Esse aqui? Isso. A segunda coluna. Decodificado. Isso, a segunda coluna é o que a gente acabou de fazer a conta agora. Que a gente pega. Concentração. Isso. E a primeira? É a conta da primeira variável. Ah, tá. Uhum. Você lembra quando eu fiz aqui, ó? 150 menos 200, menos 50 Uhum. dividido por 50 menos 1. Faz a Uhum. conta toda a primeira variável, você vai encontrar a primeira coluna. Ou seja, a primeira coluna da matriz codificada equivale à primeira coluna da matriz na variável original. E como é que eu transformo essa coluna aqui na variável original nessa coluna aqui na variável codificada? Através da primeira equação. E a segunda da segunda equação. Exatamente. Uhum. Obrigada. Ok? De nada. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um 3AK com duas variáveis. E o meu objetivo é encontrar uma equação desse tipo aqui, ó. Primeiro, esse aqui é a resposta, o coeficiente linear, um parâmetro associado a cada uma das variáveis isoladas, um parâmetro associado a cada uma das variáveis na forma quadrática e a interação entre essas duas variáveis. E um parâmetro associado a essa interação. Beleza? Tudo bem até aqui? Então eu quero achar por mínimos quadrados quem são esses parâmetros. Então vou fazer igualzinho a gente fez. Eu pego a minha matriz D e transformo numa matriz X. Veja bem, quem define quem é a minha matriz X? É a minha equação. Estão acompanhando? Então vamos lá. Se a minha equação é essa, quem que necessariamente tem que ser a primeira coluna da matriz X? Uma coluna de uns. Por quê? Porque vai estar associado ao Y0 ou beta 0, né? Que não tem nenhuma variável associada a ele.
Quem vai ser a segunda e a terceira coluna da minha matriz X? Olha, não são os parâmetros associados a cada uma das variáveis? Então, é a coluna do planejamento. São as duas colunas do planejamento. Observe que aqui é X1, tá vendo? Ó? E aqui é X2, os mesmos sinais. Tudo bem até aqui, pessoal? Uhum. Beleza. Quem é a terceira coluna? Ó, vamos continuar na equação. Fiz esses três elementos aqui. Ó. Quem é a terceira coluna? É a do termo quadrático. O que é o termo quadrático? X1 ao quadrado. O que seria o X1 ao quadrado? É X1 vezes X1. Estão comigo aqui, vamos multiplicar X1 por ele mesmo. Menos 1 vezes menos 1 dá quanto? 1. Menos 1 vezes menos 1. 1. Menos 1 vezes menos 1. 1. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 0 vezes 0. 1 vezes 1. 1. Então, achei x1 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa para x2 ao quadrado. Vamos lá. Menos 1 vezes menos 1. 1. 0 vezes 0. 0. 1 vezes 1. 1. 1. E aí se repete, ó. 1, 0, 1. Percebe que x1 ao quadrado ou x2 ao quadrado, onde era negativo, virou positivo, né? Porque produto de dois sinais negativos dá um sinal positivo. E o resto se manteve, né? Agora, a interação. Ó. O último elemento, fizemos esses dois aqui. Agora, o último elemento da interação. X1 vezes x2. Menos 1 vezes menos 1. 1. Menos 1 vezes 0. 0. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Menos 1. E aí vai. Tem um erro aqui, né? Aqui é 0. Certo, pessoal? Tudo bem? Viu o erro aqui nessa matriz? Beleza. Depois vou corrigir. Legal. Aí, o que eu tenho que fazer? Por regressão, lembra? Vamos voltar aqui. Eu tenho que achar a x' x, para depois achar a inversa dela, para depois multiplicar a x' vezes o vetor y, para achar o beta-chapéu, não é isso? Ótimo. Então, vou fazer isso. Essa é a x' é transposta, onde a coluna virou linha. Quando eu multiplicar a transposta dela por ela mesma, para esses parâmetros não serem correlacionados entre si, ou seja, para eles expressarem o real efeito de x1, x2, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, interação x1, x2, o que tem que acontecer? Tem que ser uma matriz diagonal? Tem que ser uma matriz diagonal. Só que eu fiz... Deu Flamengo. Deu merda. Não foi diagonal. Então, dessa forma, o planejamento para estimar uma equação desse tipo aqui não foi ortogonal. Ixi, e agora? O que eu faço? Choro? Né? É igual os flamenguistas choraram ontem achando que ia ganhar fácil em casa. E não ganharam? Se acham? Não, não choro. Tem saída. Tem saída. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação algébrica para transformar esse planejamento e usar a equação e fique ortogonal. Em outras palavras, que os parâmetros fiquem não correlacionados entre si. Então, essa é a minha matriz X da forma que não deu diagonal. Qual é essa manipulação algébrica? Alguém brincou com isso e descobriu, né, que é possível transformar em ortogonal. Como é que foi descoberto isso? Descobriram que, manipulando algebricamente, né, que o problema da não diagonalidade dessa matriz, ou seja, da não ortogonalidade dessa estimação, está associado ao termo quadrático. O problema está aqui, ó. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna dessa matriz, que é o pepino. Então, se o problema está aqui, vamos atacar aqui. Como é que eu ataco aqui e consigo fazer essa matriz virar diagonal? A x', x. Diminuindo de cada elemento do termo quadrático a média dos níveis. Então, em vez de ser, olha, beta1 vezes x1 ao quadrado igual está aqui, vai ser beta11
vezes x1 ao quadrado menos a média de x1 ao quadrado. Veja, x1 ao quadrado é uma variável. A média é uma constante. Em vez de ser beta 22 vezes x2 ao quadrado igual está aqui, que não deu diagonal, vai ser beta 22 vezes x2 ao quadrado menos a média de x2 ao quadrado. E aí o resto fica igual. O resto não muda, já que o problema estava nas colunas do termo quadrático. Então vamos transformar essa matriz numa matriz x que represente essa equação aqui. Primeira coisa é descobrir quem que é a média de x1 ao quadrado. Me ajuda aqui a fazer a conta. Ó. O que é a média de x1 ao quadrado? É somar todo mundo, dividir por 9. Eu tenho 9 dados. Me ajuda aqui. Me ajuda a somar aqui. Ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 0, 0, 0, continua 3. 4, 5, 6. Então, a soma de todos os níveis da coluna do x1 ao quadrado dá quanto? 6. Quantos dados eu tenho? 9. 6 dividido por 9 é o equivalente a 2/3. Então, x1 ao quadrado, isso aqui ó, é uma constante e vale 2/3. Isso aqui é variável. Né? x2 ao quadrado médio. Vamos fazer a mesma conta. Ó. 1 mais 0, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 9, 2/3. Deu o mesmo resultado. Então, x1, para esse exemplo específico, 3 ao quadrado, x1 ao quadrado é 2/3, x1 ao quadrado médio é 2/3, x2 ao quadrado médio é 2/3. x1 é variável, x2 ao quadrado também é variável. Então, vamos fazer a conta. Ó. 1 menos 2/3 dá quanto? 1/3. 1/3. 1 menos 2/3, 1 menos 2/3. Tudo dá 1/3. Os três próximos elementos do x1 ao quadrado. 0 menos 2/3 dá quanto? Menos 2/3. Menos 2/3, os três próximos. Os três últimos. 1 menos 2/3, 1/3. 1/3. x2 ao quadrado menos x2 ao quadrado médio. Ó. 1 menos 2/3, 1/3. 0 menos 2/3, menos 2/3. 1 menos 2/3, 1/3. E aí vai. Faço todas as contas, cheguei nesse resultado. Aí se eu pegar essa matriz dessa forma, calcular a transposta dela, multiplicar a transposta dela por ela, eu vou encontrar uma matriz diagonal. Olha que legal. Um artifício matemático que me salvou. Agora, se essa é diagonal, a inversa dela é diagonal. A inversa dela é a matriz de variância e covariância. Ela é que define se os parâmetros vão ser não correlacionados entre si. Então, quando eu estimo os parâmetros dessa forma, quando eu uso essa matriz e acho o beta-chapéu através dessa matriz para chegar nessa equação, eu tenho os parâmetros independentes, não correlacionados entre si, de tal sorte que eu posso associá-los a cada variável. E elas vão representar o efeito dessas variáveis. Tranquilo, pessoal? Professor, Pode falar, Daniel. professor, eu fiquei com uma dúvida no slide, quando o senhor achou, no slide anterior, quando o senhor achou a média ao quadrado, aí realmente ficou elevado ao quadrado, porque eu vi que o senhor sumou todo mundo, dividiu pelo número de dados, mas não sei Mas olha se... só, Daniel, é. esse 1 aqui já é o x1 ao quadrado, não é? Ah, tá, é verdade. Não, é Esse verdade. x1 aqui é x1 ao quadrado. Esse 1 aqui é o x2 ao quadrado já. Não, é verdade. É. Tudo bem, Daniel? Não, tá, beleza. Beleza. Então vamos lá. Marquinhos, Pois não? Quem está perguntando? é Maíra. Fala, Maíra dos cosméticos. Uma dúvida. Essa questão. Quem é melhor, Vasco ou Flamengo? Vasco, sem dúvida. É o Vasco, Marquinhos. É só uma fase, isso vai passar. Viu? Pode falar, Maíra. Eu fiquei numa dúvida. Essa questão de ter feito a manipulação. Hã? Da ortogonalidade? Não, de ter feito a manipulação algébrica no termo quadrático. Aham. Sempre será no termo quadrático Sempre. ou nesse caso? Sempre. Tá. Sempre. Toda vez que dá problema de ortogonalidade, vai no termo quadrático, é nele. Ele é a raiz de todos os males.
igual ao Flamengo. Nossa, Tá bom? tá ok. Então vamos lá. Legal, né? Então vamos caminhar na nossa vida de experimentalista. Fiz o 2AK, identifiquei as variáveis significativas, achei duas. Aí eu vou trabalhar com essas duas. Aí beleza. Faço o que eu fiz aqui. Tem um modelo que represente o efeito da minha resposta nessas duas variáveis. Com quantos experimentos? Estou perguntando. Com quantos experimentos? 9. 9. Mas veja bem, 9 experimentos nessa fase. Eu já fiz o 2AK anteriormente, né? Tinha um monte de variáveis, sobrou duas, mas tinha mais. Eu já gastei lá um monte de experimento antes. E já fiz antes dele os testes preliminares. Beleza? Na terceira fase do meu planejamento sequencial, eu tenho 9 experimentos. Tranquilo para todo mundo, né? Não é problema. Duas variáveis. Não deu duas, deu 3. 3 variáveis. Quantos experimentos eu vou ter? 3 da terceira, dá quanto? 27. 27 experimentos. De novo, nessa fase. A terceira fase. É problema? Não, para a maioria de vocês não é. Você vai fazer os 27 experimentos. Ah, não. No 2AK deu 4 variáveis significativas. E tinha mais, né, que eu testei. Então, meu 2AK já foi grande. Eu fiz um fracionário, diminui um pouco. Cheguei no 4. 4 variáveis significativas. 3 a quarta dá quanto? 81. 81 experimentos. Tranquilo? Não, já não é mais tranquilo. Para alguns de vocês pode ser, né? O pessoal da usinagem eu acho que não tem problema. Pelo menos enquanto ao tempo, né, pessoal? Mas às vezes não tanto enquanto dinheiro, né? Comprar esses materiais. O pessoal de materiais talvez também não tenha grande problema. Mas se isso aqui para engenharia bioquímica vai ser problema, né? E isso pode começar a ser problema a partir de 4. 5. Se fosse 5 variáveis significativas, quantos experimentos eu precisava fazer nessa terceira fase do meu planejamento sequencial? Quantos? 243. Aí, cara, aí ferrou. Aí deu M. Deu Flamengo. Por quê? Não tem condição de fazer 243 experimentos nessa terceira fase. Lembrando que eu já fiz vários outros. O que eu faço? Choro. Não consigo obter uma equação para representar a minha resposta em função das minhas variáveis significativas, para depois, igual o Marquinhos vai me ensinar na aula que vem, eu otimizar esse trem, é onde eu quero chegar. Não consigo fazer isso. Ter que ficar fazendo gráficos para fazer análise só qualitativa, não consigo fazer uma análise quantitativa, porque eu não tenho tempo para fazer esse experimento, nem dinheiro. Não, tem saída. Tem saída. Tem saída para problemas quando eu tenho um número grande de variáveis e o 3AK não me serve. Tá? Qual é a saída? Chamados planejamentos compostos. Então, nós vamos ver o planejamento composto central, que foi proposto exatamente para esse tipo de caso. Um caso onde eu tenho um número de variáveis muito grandes e que o 3AK fica inviável. Mas que eu quero chegar no mesmo lugar. Qual lugar que eu quero chegar? Tem uma equação que represente a minha resposta em função das variáveis isoladas, quadráticas e interação. Beleza. Como é que é o planejamento composto central, o famoso PCC, ou CCD em inglês? Como é que ele é? Bom, a ideia dele é o seguinte. E o interessante é que você já fez o 2AK antes. Você pode até aproveitar esses dados que você tinha antes. Você fez o 2AK para identificar as variáveis significativas. Então, K são as variáveis que foram significativas. Você ficou com as significativas. Então, você vai pegar o 2AK
dessas variáveis significativas. Vai somar. Está montando uma estrutura de um planejamento, tá? Então tem o 2AK, está aqui em cima, ó. Você não está vendo ele está aqui em cima. Depois, você vai botar um número que eu vou chamar de N2 de réplicas no ponto central. O que seria o ponto central? O ponto central é cada variável no nível central. Lembra o que é o nível central? Falamos dele aqui, ó. O que é o nível central? Que é o 0, né? É a distância igualmente espaçada entre o -1 e o +1, né? Eu no meio deles, tá vendo? Então, cada variável nesse nível central. Todas as variáveis estão no nível central. Eu botei aqui, hipoteticamente, K variáveis. N2, esse N2 pode ser 1 ou pode ser maior que 1. O ideal é que fosse maior do que 1. Por quê? Porque aí você pode pegar esses próprios experimentos repetidos na mesma condição e ter ideia da incerteza da sua medida, quantificar esse valor se você já não fez antes. Legal. Aí depois você vai fazer o seguinte, olha. Cada variável, você vai flutuar ela num nível mais baixo do que o -1, eu chamei de menos alfa. E mais alto do que o -1, eu chamei de mais alfa. Mas com o mesmo valor em módulo, por isso que eu chamei de alfa, beleza? Com o mesmo valor em módulo na forma codificada. Eu botei alfa hipotético, porque esse alfa, você escolhe o valor dele. Ele é uma variável adimensional. Então, se ele é mais baixo do que -1, pode ser, por exemplo, menos 1,4. Menos 1,4 é mais baixo do que -1, né? Se ele é mais alto do que +1, pode ser mais 1,4, se o alfa for 1,4. Então, na escala dimensional, ele é 40% maior do que o +1. Ou seja, você vai caminhar por uma faixa maior do que o -1 e -1, né? Você vai caminhar para cá e para cá. De tal sorte que esse menos alfa é o menor valor dos seus níveis. E que esse mais alfa é o maior valor dos seus níveis. E as outras variáveis? Vão estar todas no nível central. Então, se você flutua menos alfa e mais alfa em 2 experimentos, na variável 1, as outras todas estão no nível central. Então, essa corrida aqui, ó, essa linha aqui é uma corrida, né? A variável 1 vai estar no menos alfa, que é o menor valor, e todas as outras vão estar no centro. Essa próxima corrida aqui, ó, a variável 1 está no nível mais alfa, que é o maior valor dos seus níveis, e todas as demais vão estar no nível central. Você fez isso para a variável 1, você faz a mesma coisa para a variável 2. Um experimento ele é o menos alfa, o outro é mais alfa. As outras todas no nível central. Você fez isso para 2, você vai fazer a mesma coisa para 3. Ó. Menos alfa e mais alfa, todas as demais no nível central. Pontinho, pontinho, até para a variável K. Flutuou num experimento com menor valor e no outro com maior valor, todas as outras no nível central. Quantas vezes você faz isso? Olha, vamos imaginar que eu tivesse 3 variáveis. Quantas vezes eu fiz isso? Eu fiz 2, 4, 6. Se eu tivesse 4 variáveis, 8. K variáveis, 2 vezes K. Ficou claro o que eu quis dizer agora? Então, 2 vezes K é o número de experimentos adicionais nos níveis extremos do planejamento para uma variável e as outras no nível central. Então, olha só, quantos experimentos eu vou ter? Ó, 2 elevado a K, mais N2, mais 2 vezes K. Esse é o número total de experimentos que eu vou ter no meu planejamento composto central. Quantos níveis eu vou ter? Ó, eu tenho o nível -1, o nível +1, o nível 0, o nível menos alfa e o nível mais alfa. Então, vamos contar? Ó, do menor para o menor, do menor para o maior. O menor é o menos alfa, depois -1, depois 0, depois +1, depois mais alfa. 5 níveis para cada variável.
Estão acompanhando, gente, o raciocínio? Sim. Legal. Olha aqui, eu peguei, por exemplo, um PCC com 3 variáveis. Como é que seria o PCC com 3 variáveis? Ó, quem é esse aqui? Isso que eu estou marcando aqui, ó, é uma pergunta. Olha isso que eu estou marcando com o meu ponteiro a laser aí e me diz quem que é. É o planejamento 2AK? 2AK. Tá vendo? É o próprio 2AK. Então, a primeira parte é o 2AK. Quem respondeu? Ítalo. O Ítalo. Quantos experimentos eu tenho aqui, onde que eu estou marcando com 8, desculpa. 8? 8. Quem é esse experimento que eu marquei aqui, ó, com ponteiro? Os pontos centrais, só um, né? Ponto central, né? Nesse exemplo aqui eu tenho um, mas poderia ter mais de um, não poderia, Ítalo? Poderia ter Sim. 2, 3. Tá? E quem são esses experimentos aqui que eu estou marcando agora com ponteiro? Ó? São os PCCs. Não, tudo é PCC. O que é o alfa, por exemplo, poderia ser 1,4. Não sei o nome. Os extremos. Ah, extremos, isso. Para cada variável. Quantos experimentos eu tenho, ô Ítalo? 6, porque são 3 variáveis. 2 vezes 3, 6, ó. 2, 4, 6. No total, quantos experimentos eu tenho, então, Ítalo? Me ajuda a somar aqui. 8. 15. Nesse caso, foi uma, 9. Né? Mais Se fosse 2, 15. 10, né? Mais quantos? Mais 6, dá 15. 15. 15 experimentos. Então, esse PCC aqui tem 15 experimentos. Tudo bem? Então, o que seria o 15? É a soma do 2AK, olha, que eu marquei aqui, mais o N2, que eu marquei aqui, e mais o 2 vezes K, que está marcado aqui. Certo? Todo mundo está acompanhando até aqui? Uhum. É isso aqui que eu falei, ó. Vou botar de novo ele aqui e vou botar a nomenclatura. Ó, essa aqui é a parte do 2AK, né? Que deu 8 nesse exemplo, né, Ítalo? Eu vou chamar isso genericamente para qualquer caso de G. Então, o que é o Gzão? É o 2AK. Beleza? Esse aqui é o N2, que aqui está 1, mas poderia ser 2, 3, 4, poderia ser um número N2 de réplicas, né? E esse aqui é o 2 vezes K. Ó. A soma do N2 com 2 vezes K eu vou chamar de T. Então, quem que é T? 2 vezes K mais N2. E a soma de tudo vai ser quem? G mais T. Ficou claro, gente? Até aqui é uma Sim, pergunta. professor. Pode perguntar. Só para confirmar aqui. Se fosse com relação ao 3AK, com 3 variáveis seriam 27, né? Experimento. Ah, tá. Só para entender quanto que diminuiu. 27 aqui deu quantas? Quem me perguntou? Foi o Ítalo de novo, aí deu 15, né? 12 testes a menos. 12 testes a menos. Ô, Ítalo, vou aproveitar a sua pergunta. Existem vários trabalhos na literatura que pegam um problema, trata ele com 3AK e depois trata ele com PCC. E chega estatisticamente no mesmo resultado. Tá bom? Então, você faz menos experimentos, mas você chega no mesmo lugar. Estatisticamente comprovado. Em centenas de trabalhos da área de estatística. Beleza, pessoal? Então, você não perde qualidade fazendo menos experimentos. Beleza? Capite? Olha só, então. Quem me perguntou se o problema estava no termo quadrático foi quem? Maíra. A Maíra que me perguntou se o problema estava sempre no termo quadrático. Aqui, Maíra. E é verdade. Ó. Então, por causa disso, ó, a equação vai ser desse jeito aqui. Ó. Coeficiente linear. Ó, cada parâmetro associado a uma variável isolada. Os termos quadráticos, como o problema está aqui, já diminui da média lá, usei aquele artifício, os parâmetros associados a ele. E isso aqui. E as interações. Tá? Isso aqui é o valor predito e aqui é o resíduo. Vou fazer isso por mínimos quadrados.
Então, vamos lá. Eita, que matrizona grandona é essa aqui? É a matriz X. Já usando o mesmo artifício que nós usamos antes. Vamos conferir? Vamos lá? Comigo? Eu preciso da ajuda de vocês para vocês acompanharem. Não desliga aí, não. Quem é a primeira coluna da matriz X? Ó, a equação que eu quero é essa aqui. Quem é a primeira coluna? É tudo 1. Tudo 1, porque está associado ao beta zero. Quem é a segunda coluna? A terceira e a quarta. É exatamente a matriz do planejamento. Por que é exatamente a matriz do planejamento? Porque vai estar associado a X1, a X2 e a X3, respectivamente, apenas o parâmetro respectivo. Tudo bem, gente, até aqui? Uhum. Então, olha, a segunda, a terceira e a quarta é exatamente a matriz de planejamento, é exatamente o PCC. Agora vamos para os termos quadráticos, que é onde é o pepino, né? São essas contribuições aqui, ó. Quantos termos quadráticos eu tenho? Eu tenho 3 variáveis, x1, x2, x3, portanto, eu tenho 3 termos quadráticos, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado. Beleza? Então, eu vou ter um parâmetro associado a cada um deles. O beta 1, o beta 22 e o beta 33. Vou usar o artifício. Então, vamos lá. Se fosse sem diminuir da média, só o x1 ao quadrado, o Daniel, me ajuda aqui. Menos 1 vezes menos 1 dá quanto? 1. Tem alguém com o microfone aberto aí, alguém conversando. Se tivesse com o microfone aberto sem ninguém conversando, não teria problema. Menos 1 com menos 1, Daniel. 1. 1. Menos 1 com menos 1. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Até aqui, Daniel, né? E depois, Daniel? 0. 0. E depois, Daniel? Menos alfa vezes menos alfa. Alfa. Não, alfa ao quadrado. Alfa quadrado, isso. Alfa vezes alfa. Alfa quadrado. E depois, Daniel? 0. 0. Vamos ver se chegamos nesse lugar aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. A conta que a gente fez, ó, é todos esses elementos aqui, ó. Agora, por que apareceu menos C? Daniel? Porque eu diminuí de quem? Da média. Então, quem é C? É a média. Vamos calcular a média aqui, Daniel, comigo? Vamos. Essa conta toda aqui deu 1, não deu? Quantas vezes 1 tem aqui, Daniel? 8. 8. Então, 8. Mais 0, 8. Mais alfa quadrado, 8 mais alfa quadrado. 8 mais alfa quadrado. Mais alfa quadrado, 8 mais 2 alfa ao 2 quadrado. alfa quadrado, isso. Mais 0. Então, a soma de todo mundo deu quanto? 8 mais 2 alfa ao quadrado. Beleza? Dividido por quanto, Daniel? No nosso exemplo, dividido por 15. 15. Uhum. O que seria o 15, Daniel? Seria a soma do G com T. G com T, nesse exemplo aqui, deu 15, certo? Certo, Daniel? Deu 15. Beleza. Em geral, aqui deu 8 mais 2 alfa quadrado dividido por 15. Em geral, seria G mais 2 alfa quadrado dividido por GT, não seria? Sim. Uhum. Isso mesmo. Acompanhou, gente? Esse é o C, a média. Então, olha, aqui é o x1 ao quadrado, o primeiro elemento aqui, diminuindo da média. Onde estava 1, era 1, virou 1 menos C. Onde estava 0, virou 0 menos C dá menos C. E onde estava alfa ao quadrado menos C. Todo mundo entendeu isso? Sim. A mesma coisa eu vou fazer para os outros. Ó. Por 2, por 3. O que mudou?
o alfa ao quadrado menos 6 for descendo, ó, né? Porque o alfa foi descendo, ó, né? Onde é 0 virou menos c, onde é 1, 1 menos c, e onde era alfa ao quadrado é menos c. Beleza. Fiz a parte problemática. A interação é só multiplicar um pela outra. E por que deu tudo zero aqui, ó? Ó, 1 com 2, 0. Menos alfa vezes 0, 0. Como os outros elementos, quando tiver menos alfa e 0, e menos alfa e alfa nas outras variáveis é tudo 0, então o produto vai ser sempre 0. Aqui para baixo tudo, ó, nas interações. Tudo bem? Bom, aí o que eu faço? Essa é a x. Pego a transposta dela, x', multiplico por ela, x', x. Ei, fiz isso aqui, ó. Eita ferro. Olha o que deu. Por que eu botei P e Q aqui? Porque dá um trem tão grande que não daria para botar isso num slide, para você enxergar a matriz toda no slide. Eu botei literal. Eu botei P, porque ele vai se repetir. Esse número aqui se repete aqui na diagonal, vai ser sempre P. E fora da diagonal vai ser sempre Q. O que é isso aqui, gente? É o produto da transposta pela matriz X. Pergunto para vocês, eu quero que esse planejamento seja ortogonal. Certo? Pergunta, certo? Certo. Para ele ser ortogonal, o que tem que acontecer? Olha para essa matriz. Tem que sumir os Qs. Tem que sumir os Qs, né, Ítalo? O que significa sumir Q, Ítalo? Q ser zero. Sim, que esse zero e elas são a diagonal. Se o Q for zero, ela vira diagonal. Então, eu tenho que fazer esse Q ser zero. Olha quem é o P aqui, ó. Tá? Fazendo a continha. Tá? Esse aqui é o resultado da conta. Quem é o Q aqui? Então, Ítalo, isso aqui tem que ser zero, certo, Ítalo? Sim. Para isso ser zero, o que tem que acontecer, Ítalo? Tem que subtrair, por quê? Não sei. O numerador tem que ser zero, né, Ítalo? Ah, sim. Uhum, sim. GT menos 4G alfa ao quadrado menos 4 alfa ao quarto tem que ser zero. Isso aqui nunca vai ser zero, né? G mais T nunca vai ser zero, né? Sim. Beleza? Então, nunca vai dar uma indeterminação. Então, olha só que legal, gente. Eu estou falando alfa genérico. Ninguém perguntou. Mas é uma pergunta que não quer calar. Quem é alfa? Né, Maíra? Quanto vale alfa? Quem escolhe o alfa, o valor de alfa? Adimensional, que vai ser transformado pela equação de codificação no valor da variável original. Quem é o alfa? É um valor que eu tenho que escolher. Olha uma forma bacana de escolher aqui, ó. Eu vou escolher um alfa que faz Q ser igual a zero. Certo, pessoal? Quando eu escolho um valor de alfa que faz Q ser igual a zero, o que eu estou fazendo? Escolhendo um alfa que vai transformar essa matriz em uma matriz diagonal. E o meu planejamento, num planejamento ortogonal. E os meus parâmetros estimados não correlacionados entre si. Beleza, Vasco da Gama. Tudo de bom. Beleza? Estão acompanhando? Então, olha só, Ítalo, Q ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Quem é o alfa para isso aqui ser zero? Olha, o alfa é isso aqui. Resolvendo isso aqui. Quem é Q? Juntei Q, esse trem todo aqui. Ó. G mais T, raiz de G mais T, menos G elevado a meio. Lembra aqui que é G? Ó, G é o 2AK. Lembra quem que é T? É o número de réplicas no centro mais 2AK, que é o T. Tudo bem? Esse é o T, ó. Número de réplicas no centro mais 2AK. Tudo bem? Então, olha, eu sei que cada planejamento, eu sei quem é G, quem é T, sei quem é Q. O G é o 2AK, acho o alfa que transforma esse planejamento em ortogonal. Olha, eu até botei valores aqui, ó. Se o meu N2 for 1, ou seja, se eu tenho só uma réplica no centro, aqui o resultado dessa conta aqui, ó, os alfas de ortogonalidade. Para 2 variáveis, para 3 variáveis, para 4 variáveis, para 5 variáveis, para 6 variáveis. Nesse caso aqui, ó, se o alfa é 1, eu vou virar exatamente o 3AK.
O ideal, gente, é que o número de réplicas seja maior do que 1, né? E outra coisa bacana que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Olha, acompanha o raciocínio comigo aqui, ó. Fica atento, não desliga não. Isso que eu vou falar é importante, vai te ajudar muito na sua vida de planejador. G não é constante? Em qualquer PCC, o G vai ser função do número de variáveis que você tem. Se você tem 3 variáveis, o G vai ser 8. Se você tem 4 variáveis, o G vai ser 16. O G é 2 elevado a K. Ele não muda para o seu planejamento. Mas o T você pode mudar ele. Por que você pode mudar ele? Olha para cá. Por que o G você não muda para um determinado K de número, para um determinado número de variáveis, para um determinado K? O G não muda. Mas o T você pode mudar, você pode manipular o T. Não pode? Estou perguntando, por que o T pode mudar? Por causa do número de réplicas centrais. Por causa do N2, não por causa do 2AK. Esse aqui também não vai mudar. Para um determinado K, você vai ter sempre 2AK. Mas isso aqui você pode mudar, ó. Isso aqui é a escolha do cliente, do freguês. Certo, gente? Você pode mudar de forma conveniente. Por exemplo, flamenguista, mude, né? Torça para um time de mais qualidade, de mais história, né? Pode mudar, depende de você. Então, N2 muda. E você pode mudar para a sua conveniência. Qual é a nossa conveniência aqui? Ó? Vamos olhar isso aqui. Ó. G é constante. T eu posso mudar. E observa que à medida que eu aumento o N2, eu aumento o valor de T. Quanto maior o N2, maior T. Já que 2AK é constante. 2 vezes K. Então, ó, se eu aumento o N2 e eu aumento o T, isso aqui é G, é constante. Se eu aumento o T, Q aumenta. Se Q aumenta e o G é constante, o alfa aumenta. Veja, você aumentando o número de réplicas, você aumenta o alfa, que transforma um planejamento em ortogonal. E às vezes é interessante você aumentar a alfa. Porque olha só, imagine que você está com alfa igual esse aqui, 1,2. 1,2 que ele é só 20% maior do que o maior nível, ou 20% menor do que o menor nível. Eu quero uma distância um pouco maior entre o mais 1 e o mais alfa e entre o menos 1 e o menos alfa. Eu quero um range maior para explorar essas variáveis numa faixa maior. Aqui uma forma de se aumentar a faixa, ou seja, aumentar o alfa e manter o planejamento ortogonal. Aumentando o número de réplicas no centro. Tá claro, gente, o que eu acabei de dizer? Sim. Então, olha só, botei aqui alguns exemplos para a gente concluir isso. Olha, eu peguei aqui um TCC com 2 variáveis. Ó. Acompanha comigo aqui. Ó. Esse aqui é o 2AK, se é 2 variáveis ele é 4. Né? Olha só, quantas réplicas no centro eu botei aqui agora? Estou perguntando, quantas? 4. 4. Esse aqui é o menos alfa e o mais alfa, que transforma esse planejamento em ortogonal. Eu fiz a conta por aqui. Ó. Tá? Se eu tenho 2 variáveis, esse número de experimentos aqui vai ser 4 também. Então, o T aqui vai ser 8, né? 4 mais 4, 8. E o G aqui é 8 mais o 4 do 2AK, 12. O G mais T. Número total. Olha, isso porque eu usei 4 réplicas. Eu achei um alfa de ortogonalidade de 1,21. Se eu tivesse usado só 2 réplicas em vez de 4, que é o default do estatística, você vai ver com a Gaussian daqui a pouco, o default do estatística ele sempre põe 2 réplicas no centro, mas ele te dá alternativa para você aumentar o número de réplicas. A Gaussian vai te mostrar. O alfa seria bem menor, ó. Só 7,8% maior do que o mais 1. E 7,8% menor do que o menos 1. E você aumentando essa distância, na maioria das vezes isso é favorável. Você aumentar o range experimental. Mas você fez isso mantendo a ortogonalidade. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Aquilo que eu falei lá no início da aula, no 3AK, que eu falei que o 3AK era tranquilo, mas com mais níveis se ia precisar de equações de codificação. Olha, como é que você transforma... Foi você que me perguntou? Foi a Roberta que me perguntou? Não, foi quem? Que me perguntou da transformação da variável original para codificada? Foi você, Roberta?
Hein? Acho que foi eu. Roberta? Ok. Então, olha, presta atenção, Roberta, nisso aqui. Ó. Vamos obter as equações de codificação. Lembra como é que eu obtenho a equação de codificação? Ó? Variável no nível qualquer menos a variável no nível central. Diferença entre o nível menos 1 e mais 1 dividido por 2. Vamos lá comigo aqui? Ó, eu vou transformar tempo em x1. Temperatura em x2. Tá bom? Uhum. Ó, tempo, T pequeno. Temperatura, T grande. Tempo menos o tempo no nível central. Quanto que é o nível central? Ó, se o menos 1 é 80 e o mais 1 é 100, a distância entre os dois, o meio caminho entre os dois é quem? 90. 90. Então, T menos 90. A distância do menos 1 para o mais 1 deu quanto? 20 minutos. Dividido por 2, 10 minutos. Então, aqui é a equação de codificação. Para temperatura, vamos lá. Temperatura qualquer menos temperatura no nível central. Aqui é o menos 1, aqui é o mais 1. Se o menos 1 é 140 e o mais 1 150, o zero está no meio do caminho entre os dois, 145. E a distância entre menos 1 e mais 1 é 10 graus, dividido por 2, 5 graus. Isso aqui é a equação de codificação. Então, olha só, vamos pegar as equações de codificação. Vou calcular, por exemplo, aqui para temperatura, x2, se o alfa dá realmente 1,21. Então, ó, 151,05 pela equação de codificação, menos 145 dividido por 5, ó, alfa igual a 1,21. Você pode fazer o contrário. Você achou o alfa igual a 1,21, que é o alfa da ortogonalidade. Geralmente é isso que você faz. Qual é o t que dá esse alfa através dessa equação? Então, você acha o t respectivo, 151,05. O menos alfa é menos 1,21. Qual é o t que vai dar o menos alfa? Então, ó, 5 vezes menos 1,21 mais 145 é o t. Que t é esse? 138,95. Mesma coisa você pode fazer para a variável 1, achar os valores correspondentes a menos alfa e mais alfa na escala original usando a equação de codificação. Ficou claro aqui, gente? Alguém não entendeu? Para mim ficou. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Estamos quase terminando. Para vocês irem lá para a aula prática, a Glaucia vai mostrar tudo isso aqui, como faz um PCC, como acha o alfa ortogonal no PCC. Olha só, aqui já com 3 variáveis. Ó. Só que com 3 variáveis, com quantas réplicas no centro? É o 4? 4. Ah, professor, não está na ordem errada? Antes você tinha falado que a réplica no centro estava antes. Gente, a ordem não importa, né? Onde você vai botar essas réplicas aqui não faz diferença. Tá bom? Então, olha só. O 2 é a terceira, é o G. O 2 vezes K ó, é a parte dos extremos do planejamento e as 4 réplicas no centro. Quem é o T? É o 2 vezes K, que é 6, mais 4, 10. Quem é o G? 8. Você tem 18 experimentos. O alfa da ortogonalidade deu 1,4. Raiz de 2, 1,414. Se você tivesse usado o default de estatística, que eram 2 réplicas no centro, o alfa daria 1,28. Se tivesse usado uma réplica no centro, o alfa daria menor ainda. Então, olha só, você aumentou o alfa, ou seja, você está com a distância de 41% do nível mais 1 para o nível mais alfa. 41% maior. E 41% menor do nível menos 1 para o nível menos alfa. Lembra que os extremos do seu planejamento é menos alfa até mais alfa. E aqui, ó, as equações de codificação para um planejamento desse aí, ó, botando as variáveis originais e as variáveis codificadas. Vamos ver a primeira equação aqui? Ó, se 1 menos que se 1 no nível central. Ó, esse aqui é o menos 1, esse aqui é o mais 1. Então, 225 é menos 1, 285 mais 1. Então, a distância é 60.
dividido por 2, 30. Então, o zero, 255. A distância é 60 dividido por 2, 30 por 30. E aí, ó, com isso, se você botar aqui menos raiz de 2 aqui, você vai achar o psi1 equivalente a menos raiz de 2, que vai dar 212,6. Se você botar mais raiz de 2 aqui, você vai achar o psi1 equivalente a mais raiz de 2, que é a ortogonalidade. Você vai achar 297,4. A mesma coisa você faz para as demais variáveis. Dúvidas? Ficou claro? Alguma dúvida nisso aqui que eu acabei de falar? Hein, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então, olha só, o que a gente vai ver na aula que vem? Na aula que vem, a gente vai pegar essas equações que a gente ajustou por aqui, por mínimos quadrados, usando esses artifícios, usando esses planejamentos. Aprender a fazer a superfície de respostas dela. E mais, com essas equações ajustadas, otimizar. O que significa otimizar? Qual é o tempo, o melhor tempo para fazer essa reação? Isso aqui é um dado de reação química. Qual é a melhor temperatura para fazer essa reação? Melhor significa o quê? Que vai dar mais produto, vai dar um rendimento maior do produto. Ou seja, quais são os níveis ótimos dessas variáveis, tempo e temperatura, para encontrar a melhor resposta? Isso. Com a equação que você obteve, fazendo o que eu mostrei hoje, por regressão, você consegue fazer essa otimização usando as ferramentas que a gente vai ver na aula que vem. Então, a aula que vem é a azeitona da empada, viu? Mas para você assistir a aula e entender, você vai ter que ver as aulas que eu dei hoje e a aula passada,